Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, família amada, povo de Deus. Eis-me aqui mais uma vez para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Como é que vocês estão, meu povo? Vocês estão bem, minhas irmãs, meus irmãos? Glória a Deus pela vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha derramar muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Venham cobrir de saúde, de paz, de sabedoria, discernimento. Que Deus venha abençoar o lar de cada um e de cada um de vocês. Minha família amada, meus inscritos abençoados, que sempre está se inscrevendo no meu canal, sempre está compartilhando a palavra de Deus, está semeando, me ajudando, né, a semear a palavra de Deus nesta nação. E eu fico muito grata, agradecida a Deus pela vida de cada uma de vocês e de cada um que me ajudam a semear essa semente abençoada, essa semente que dá vida, essa semente que ressuscita, essa semente que traz da morte para a vida. Eu fico muito feliz. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que estão me ajudando nessa caminhada, amém? Que Deus venha abençoar poderosamente, que não venha faltar as bênçãos na casa de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Então, teve uma irmã aqui neste canal abençoado, nosso canal, né? Porque ele não é meu, é nosso canal, que é para a gente compartilhar, para a gente conversar, para a gente ajudar uns aos outros. Então, nesse nosso canal abençoado, Momentos de Fé com Ana Lúcia, teve uma irmã abençoada que ela falou assim: irmã, traz uma palavra falando sobre vaidade. E faz um vídeo falando sobre vaidade, e eu fiquei pensando, amém, minha irmã, fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz. E eu fiquei pensando, então, eu vou trazer aqui uma palavra que eu senti no meu coração, desejo de trazer essa mensagem. A Bíblia fala muito, né, sobre vaidade. Tem muitas passagens aqui sobre vaidade. Salomão mesmo falou muito sobre vaidade. Mas eu quero trazer essa palavra que se encontra em Salmos. Amém? Então, em Salmos, que está no capítulo 66, do versículo 18 até o 20, eu vou ler para a gente. Que fala assim: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhe o que ele fez por mim. Glorificado seja o nome do Senhor. A ele, aí o 17 fala assim: a ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. O 18: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Forte, né? Se eu desse ouvido ao pecado, se eu desse ouvido à luxúria dessa terra, se eu desse ouvido às vaidades dessa terra, o Senhor não tinha me ouvido. Amém? Mas, olha o que é que fala no 19. Mas Deus ouviu. No 19. Mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Eita, Jesus, que coisa linda, né? Que maravilha a gente sentir essa presença de Deus, saber que Deus está conosco, saber que Deus, ele nos ensina como é que a gente deve viver, ele nos ensina como é que Deus, a palavra de Deus aqui nos ensina como é que a gente deve fazer, a gente não deve ceder à vaidade desse mundo. O que é vaidade, irmã? Vaidade é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Amém? Quando você, nós for fazer algo, ou praticar, ou usar, ou fazer algo, que a gente fala assim, meu Deus, olha no espelho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente se arruma para ir para a igreja ou para sair para qualquer outro lugar. Aí a gente se olha daqueles espelhos grandes, né? Que glória a Deus que agora tem uns guarda-roupa lindo que tem, não sei se todo mundo tem, mas tem muita gente que tem aqueles guarda-roupa que a porta é toda espelho e é uma benção de Deus que a gente se vê todo direitinho, vê se está certo, se está errado, se tem um lado em cima, outro embaixo, a gente se vê tudo. Então, você fica em frente ao espelho daquele, se você tiver, e você olha. Se Jesus me encontrasse, olha para o seu rosto, como é que está a sua maquiagem. Se Jesus me encontrasse agora, se Deus, ele me visse agora, ele viesse aqui, frente a mim agora, Jesus Cristo, né? O nosso Pai Criador.
E ele, será que ele ia ser agradado do jeito que eu estou aqui? A minhas vestimentas, a minha maquiagem, como é que eu estou? Será que ele ia se agradar? Ou você está na mesa, rodeado de amigos, de amigas, você está conversando com pessoas ali que às vezes nem é crente, não é cristão, né? Não conhece a palavra de Deus como você conhece. As pessoas começam a falar palavrão, começam a xingar, aí você começa a rir, você começa a entrar naquela história, você começa a rir, e você começa, daqui a pouco você solta uma também, porque o velho homem ele não morre, o velho homem ele adormece. Quando a gente tem nosso encontro com Jesus, a gente sabe de onde a gente veio. Quem nasceu no berço evangélico, quem já nasceu cristão, amém. Mas quem não nasceu, quem era de outras religiões, que se converte a Cristo Jesus, traz uma bagagem muito grande. E ali Jesus liberta, Deus joga no mar do esquecimento, e desses pecados nossos ele não lembra mais. Que assim está escrito na palavra de Deus. Só que acontece, nós seres humanos, a gente não esquece de onde a gente veio, o que a gente praticava e por fim, muitas coisas, né? Então, a gente não esquece. O que acontece, aquele velho homem, ele está ali. Só que a graça de Deus, a misericórdia e a bondade dele nos ajudou, o Espírito Santo, para a gente andar hoje controlada. A gente ter novamente, é uma nova criatura, é uma nova mente, é uma nova vida. Mas nós se lembra de tudo que a gente, como a gente era. Não tem um apagão na nossa mente, a gente se lembra. Então, o que acontece? Quando a gente está numa mesa de muita gente que às vezes não tem a mesma, não contempla, né? Ou não tem a mesma fé que a sua e não é da mesma religião, né? Que eu estou falando, até falei sobre religião, mas me desculpa, me perdoa, gente, porque religião para mim isso não existe. Para mim existe Deus. Existe Deus e existe o inimigo. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do inimigo. Ou você caminha com Jesus ou você caminha com o inimigo. Para mim só existe isso. Então, porque a gente chega lá, quando a gente estiver no nosso encontro com Jesus lá no céu, a gente não vai ver lá a placa. A placa da sua igreja era essa, olha aqui. A placa da sua igreja era essa, olha aqui, lá não tem placa. A palavra de Deus não fala que lá tem placa de igreja. Lá tem remidos e lavados pelo sangue de Jesus, amém? Então, aí você começa a falar também, daqui a pouco você começa a lembrar, começa a rir, e você vai entrando na pilha, e você vai, daqui a pouco você está rindo. E você só está se envolvendo ali, naquilo tudo. Se envolvendo naquelas conversas, daqui a pouco já vai levando. Isso não agrada o coração de Deus. Amém? Você foi chamado, você foi escolhido, você foi chamado para fazer a vontade de Deus na terra. Não foi para viver do mundo da maneira que você vivia. Irmã, é difícil, Ou como eu sei como é difícil. É difícil. Às vezes você está em algum lugar, começa a ter aí tem um som, a música, que aquela música ali não é uma música que agrada o coração de Deus. Daqui a pouco a gente começa a balançar o pezinho. Isso já aconteceu muito e acontece comigo até hoje. Meu Deus, já estou batendo o pezinho assim. Aí eu digo, não, meu Jesus. Entendeu? Daqui a pouco você começa alguém falar coisas absurdas ao teu lado, que não agrada. Aquela conversa ali não agrada a Deus. Não é aquela conversa que você vai ali salvar alguém com aquela palavra. A palavra que você tem ali, que você tem que ver se você tem que tentar mudar aquele cenário. Se você não conseguir mudar aquele cenário, você tem que sair. Se você chegar num lugar, ou a gente chegar num lugar e não conseguir mudar aquele cenário, a gente se afasta. Espera uma outra oportunidade, amém? Irmão, você está dizendo que a gente tem que viver afastado das pessoas? Não, jamais. Não tem ninguém nessa terra melhor do que ninguém. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. Como é que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente seja exemplo nessa terra. Deus fala na sua palavra que nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que ser uma lamparina, uma candeia acesa. Ninguém acende uma candeia para botar embaixo do velador. A candeia tem que estar acesa no lugar para que todos vejam a luz. Então você não vai andar com uma luz. Você é uma luz. A luz ela é acesa. Você é uma luz, não simplesmente uma lâmpada. Entendeu? Porque a lâmpada ela pode estar apagada. Então é só uma lâmpada. Mas quando a lâmpada está acesa, é uma luz. A luz está acesa, não é assim?
A luz está acesa, é uma luz, você é a luz. Você tem que chegar em algum lugar e você deixar ali alguma coisa boa. Uma palavra de conforto, um abraço. Aquela pessoa que está ali, às vezes tem alguém bebendo, tem alguém que está triste, você vai lá dar um abraço, não pode virar as costas para as pessoas. A gente vai lá dar um abraço, só que a gente não pode deixar se levar ao mesmo padrão, o mesmo linguajar, entendeu? Porque aí já sobe a vaidade do nosso coração, quando a gente vê, já estamos, entendeu? Longe dos princípios de Deus. Já estamos longe dos princípios de Deus. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Não estou falando aqui que eu sou melhor do que ninguém. Eu não estou falando aqui que os cristãos servos de Deus são melhor do que ninguém. Não, 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 não. Ninguém é melhor do que ninguém nessa terra. A palavra de Deus fala, porque agora eu esqueci o versículo. Vou falar para vocês, mas eu ainda vou buscar. A palavra de Deus fala que Deus olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Vê a terra contaminada com nossos pecados. Nós somos falho e pecador. Mas Jesus, pela sua misericórdia e bondade, Ele pagou esse preço na cruz do Calvário, para que eu e você sejamos salvos. Para que eu e você, nós fôssemos salvos pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. Não porque nós merece. O que é que nós merece, meus irmãos, minhas irmãs? Simplesmente nós somos falhos, somos pecadores, daquelas pessoas que só Jesus mesmo que teve misericórdia de nós. Tem hora que eu me olho, Jesus, será que eu ia morrer na cruz por mim? Ia não, eu não ia morrer na cruz por mim. Porque eu não me acho digna de eu morrer na cruz por mim. Se eu pudesse estar do lado de lá, olhar para mim e dizer, não vou morrer na cruz por Ana Lúcia. Eu não iria. Entendeu? Eu não iria. Mas o meu Senhor, Ele foi pagar o preço por mim. Porque mesmo eu não sendo merecedora, mas Ele olhou para mim com um olhar de amor. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a palavra de Deus aqui é bem clara. Que Ele fala no versículo 17. É no 17, deixa eu ver aqui. E a Ele clamei com os lábios. Não, vou começar do 16 de novo. Venham e ouça todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhe o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Aí o 18 fala assim, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. É no 18 que fala. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Se eu abraçasse o pecado, se eu abraçasse essas coisas que eu falei aqui, e mais, né? Que eu não... Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se eu abraçar o erro, se eu abraçasse esse erro, o Senhor não ia me ouvir. Ele não ia ouvir a minha oração. Mas glória a Deus, que o Senhor me ouviu. Glória a Deus. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vale a pena você ser chamada ou chamado de Bíblia, né? Tá com a Bíblia debaixo. Vai ver que essa Bíblia, o homem Bíblia, a mulher Bíblia. Vale a pena você ser chamada de desarrumada. Eu não estou dizendo para você andar desarrumada, mas você também não pode andar desagerada, arrumada desageradamente. Agora consegui. Você não pode andar arrumada desageradamente, maquiada desageradamente. Irmão, o que é desageradamente? Que a pessoa não pode? Não. É roupa escandalosa, entendeu? A mostrar o seu corpo. Você colocar maquiagens muito. Isso é o meu ponto de vista, minha irmã. Irmã, mas olha, tem pessoas que não ligam para isso não. Amém. Eu estou falando o que eu vejo, o que eu leio na palavra de Deus e o que eu vejo. Entendeu? Então, eu não vou falar aqui algo para agradar o seu coração e desagradar o coração de Deus. Eu não vou falar aqui, irmã, não, mas a gente tem nada a ver isso, tem nada a ver isso. Não, não vou falar. Eu vou falar o que agrada o coração de Deus. Se eu desagradar o coração de alguém, o que é que eu posso fazer? Às vezes eu tenho que desagradar o meu coração para agradar o coração de Deus.
Amém? Então, minhas irmãs, meus irmãos, a gente saber se vestir, a gente saber se maquiar, andar bonitinha, arrumadinha, cheirosinha ou cheirosinho, não tem, isso daí não é pecado. Mas nós não podemos andar pronto, agora eu não sei falar mais a palavra. Desageradamente, sim, vou seguir. Desageradamente, amém? Não podemos andar assim, com muita coisa chamativa, por exemplo, maquiagem forte. E além disso, isso é só o exterior. Mas que a gente venha pedir a Deus que Ele venha mudar o nosso interior. Porque o nosso exterior também fala muito o que é que está dentro do interior. O nosso exterior fala muito do que está no interior. Amém? Então, minha irmã, minhas irmãs e meus irmãos, a vaidade é algo enganoso, sem valor. Então é idolatria. A vaidade é idolatria. Tem muitos tipos de vaidade. Tem muitos tipos de vaidade. E a vaidade é uma idolatria. Você está idolatrando a si mesmo ou alguém. Quem confia na vaidade engana-se a si mesmo. Paulo falou na sua palavra. Quem confia na idolatria engana-se a si mesmo. Vaidade é inutilidade. Vaidade é falsidade. Vaidade é arrogância aos olhos de Deus. Amém? Sem Deus, tudo é vaidade. E não coloque Deus na sua vaidade, porque Ele não está. Amém, minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs e meus irmãos. Não coloquem Deus nas suas vaidades, porque Ele não está. Olha o que é que fala aqui em Eclesiastes. Deixa eu ver. Eclesiastes 16. Eu vou ler só Eclesiastes 1, o versículo 16 e 17. Só vou ler esses dois versículos e fala assim. Fiquei pensando eu, me tornei famoso, me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria. Esse foi Salomão. Fiquei pensando eu, me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Tá vendo como é que é? Que a sabedoria, essas coisas tudo que a gente quer ser melhor do que os outros, a gente quer ter muita riqueza, a gente quer sentar sempre por cima, a gente quer mostrar que a gente sabe mais do que alguém. Tudo isso, meus irmãos, é vaidade. Olha o que fala aqui no 18, no versículo 18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Quanto mais você vai conhecendo, quanto mais você vai tendo entendimento, mais você vai tendo desgosto. Por quê? Você está vendo, você está tendo conhecimento do erro, você tem desgosto porque você tem conhecimento quando Deus abre a tua mente, que você vai fazer algo que desagrada o coração de Deus, que você vê tanta luxúria, irmã, mas foi Deus que deu a riqueza a Salomão. Foi sim, foi Deus que deu essa riqueza toda, não foi nem Salomão que pediu, foi Deus que deu. Salomão foi o homem mais rico, a palavra de Deus fala que ele foi o homem mais rico que teve na face da terra. Nem nunca houve antes dele, nem nunca houve depois de Salomão, como ele falou, nem nunca houve, nem nunca haverá pessoa mais rica do que Salomão na face da terra. Mas o que foi que ele terminou falando? Tudo isso é correr atrás do vento. Porque quanto mais a gente tem, por exemplo, uma riqueza, falando de riqueza, mas a gente quer.
A gente quer luxar, a gente quer ultrapassar os limites de que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, minhas irmãs, todos nós temos uma linha. Não tem aquelas linhas de chegada, quando os corredor vai correr, que as pessoas vão correr e tem aquela linha de chegada. Então, nós temos essa linha. Quando Jesus Cristo ele nos escolheu para nós viver nessa terra, ele colocou uma linha, um limite. Você vê que dentro do começo do tempo, do mundo, que quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, ele colocou uma árvore, né? Uma árvore, um fruto, que daquela árvore ali eles não podiam comer daquele fruto daquela árvore. Eles poderiam participar de tudo, menos daquela. Teve um limite ali para eles. Deus já fez o mundo com limite, colocou o homem com limite. Então, nós temos um limite. Quando Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abriu nossos olhos, Ele nos deu um limite. Então, nós não podemos ultrapassar. Então, dependendo de como a gente vive na nossa vida, a gente realmente gosta de ultrapassar. Nas luxúrias, na riqueza, no modo de falar. E tudo isso é vaidade. E a vaidade desagrada o coração de Deus. Amém? Amém, minha irmã. Eu e meus irmãos, principalmente a minha irmã, né, que me pediu para trazer uma palavra falando sobre vaidade. Eu não sei se eu me expliquei bem. Eu não sei se a irmã entendeu, eu não sei se eu pude me explicar bem, ou meus irmãos, minhas irmãs entenderam o que eu quis passar. Mas eu espero em Deus que o Espírito Santo de Deus venha abrir a mente de vocês. Se vocês não me entenderam, não compreenderam direitinho como eu falei, que o Espírito Santo venha abrir a mente de vocês. Venha dar entendimento para vocês entender que vaidade é pecado diante de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar, que o Espírito Santo de Deus venha trazer revelação ao entendimento de vocês, para quando vocês estiverem em algum lugar ou for fazer algo, Deus venha mostrar e falar, isso é vaidade. Você já está ultrapassando a linha de chegada, amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha nos dar as bênçãos dele, venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe, minhas irmãs, continue participando desses vídeos, comentando, deixando o seu like, compartilhando com outras vidas, para que outras vidas sejam alcançadas e nós em conjunto, a gente semeie a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.